Nesse período de pandemia, uma das coisas que podemos fazer ainda é ler. E uma das vantagens de você ler é que você não precisa de muito. Se eu lembrar, eu coloco o link. Mas seriam os 40 livros que você precisa ler. São conteúdos, todos disponíveis em PDF para baixar, que tem a função de nivelar conhecimento básico. E esses livros, o site pelo menos, a data é de 2017. Mas agora eles são muito importantes. Primeiro, que aparentemente o Enem foi mantido. Segundo, depois desse período vão se cobrar mais ainda de cada um de nós ter feito alguma coisa durante o período. O que deveria ser errado. Mas avançamos em tecnologia para quê? Para produzir mais e ter uma vida melhor? Não. Para o oposto. Mesmo tendo mais tecnologia e mais produção ainda. Com mais gente produzindo e tudo mais. Mesmo assim, isso não representou melhoria de vida. Depois desse período, as relações sociais vão ser revistas. Só que vão ser revistas para cobrar mais. De mim e de você. Não para mais liberdade, respeito ao meio ambiente. Aquela coisa que estão dizendo agora é porque o clima já está pesado. Mas quando voltar ao normal, vai ficar mais pesado ainda. Porque vão usar a justificativa de retomada da economia para tentar liquidar o discurso do meio ambiente de vez. Espero que isso não aconteça. O que eu posso recomendar são leituras de livros. O que esses livros vão fazer? Por você, por mim e por todos. Porque eu também estou lendo ainda. Eu estou lendo o que é arte, eu ainda estou no primeiro. São livros simples, mas eu já tinha visto eles antes. Nunca cheguei a ler todos eles. Acho que eu fiquei lá pro 13º, São 40 ao todo. Esses livros, eles tratam de assuntos diferentes. Eu me lembro do que é arte, que eu acho que eu li mais até de uma vez o que é arte. Li mais de uma vez. São assuntos que são básicos e universais a todos. Para quem vai prestar uma prova, é um assunto muito importante. Porque você pega um conceito com uma opinião de algo, nesse caso da arte, que eu li realmente o que é arte, e desenvolve. Mas olha, baseado nisso e na experiência tal, tem um fundamento, tem uma base, o que pode ser muito bem usado numa redação. Por isso, esses 40 livros, eles são muito importantes. São de áreas diferentes e eles explicam o que é cada coisa. O que é matemática, o que é arte, e tem outros títulos que seriam o que é uma ciência da vida, o que é cultura, o que é... Sendo que é arte, eu acho que já fala um pouco o que é cultura. Falo que é cultura, sim, no que é arte. E a ideia de várias artes e como ela surgiu na indústria cultural. E por que eu coloquei aspas no cultural, tem que ler o primeiro. E é o primeiro, estou fazendo referência ao primeiro, não ao último. E não precisa ser lido em sequência. Mas é bom, porque a ordem que tá, você vai do mais básico não, mais fácil de ser entendido, a um pouco mais complexo. Mas todos eles são nível... Vamos dizer assim, um nível que faz o livro didático parecer complicado. Ou seja, serve tanto para quem já tem, que seria o meu caso, já está cursando alguma coisa, mas serve também para quem ainda vai cursar ou está no ensino médio, vai prestar a prova desse ano, que espero que seja adiada por motivo de saúde, ou vai fazer ano que vem. Ano que vem muito provavelmente já vai ter tudo resolvido. Definitivamente já vai estar tudo resolvido. Espero que já esteja em 2021 tudo resolvido. Então vai ter tempo para ler realmente os livros. Ler, reler, se aprofundar. Se aprofundar significa ler outras coisas referentes ao assunto, ter uma base. Então isso é muito importante. E é por isso a recomendação de leitura. Arquivos em PDF são muito importantes. Mas se for considerar que você vai precisar ter uma interpretação de texto boa, por exemplo, quando você pega uma obra. Mas essa obra é de qual período histórico? Ela está escrito sobre qual ideia literária ou escola literária? Quais foram as influências do artista? Por que é assim? Esse sentido de morte é morte ou é renascimento? O que é isso? Para você chegar nesse ponto de debate ou de interpretação de texto que deveria ser ensinado no ensino médio, você tem que fazer um nivelamento. E os 40 textos
Os 40 livros básicos para ler, você precisa ler, são importantes. E não é só esse. Tem vários outros. Tem os 40 livros que você precisa ler no ensino médio, de língua portuguesa, língua brasileira, ou língua portuguesa, literatura portuguesa e literatura brasileira. E sim, é bom considerar que só foi em 1822... Depois da Constituição de 1824, Constituição de 1824, o Brasil oficialmente se constitui com uma Constituição, uma monarquia independente. Pelo menos na Constituição. Constituição de 1824. A Constituição é de 24, mas a independência é antes. Então, você vai ter todo o período histórico que mesmo nesse período até a Constituinte, até Dom Pedro II, a formação de uma academia brasileira, o princípio de uma academia brasileira, você vai ter, espero não estar falando bobagem, uma certa ligação à independência com Portugal. Depois um negacionismo de Portugal, até mesmo considerando os portugueses burros, sendo que a gente ficou muito atrasado na academia e pegamos alguns movimentos acadêmicos que não existiram lá e que na prática fizeram muito mal para a história, criando até movimentos horríveis. Então tem como fazer essa história comparativa. E como eu faço essa história comparativa? Acreditando em alguém fazendo vídeo, tipo, porque... não, é minha opinião. É minha opinião. Eu não sei o que eu tô dizendo. É minha opinião. Porque eu acho que... Lê. Literalmente ler sobre o assunto. Mas isso é só realmente para quem pode, não no sentido de desafio. Não, só quem pode. Não, quem pode realmente fazer porque tem como fazer. E eu tava vendo não só essa matéria, eu lembrei de língua portuguesa, que eu nunca li completamente. E eu percebi que poderia ter me ajudado muito na época que eu tinha feito vestibular. Tem o site da Univesp, que eu acho que já falei tantas vezes o site da Univesp que ajuda. Tem o site da Univesp, deixa eu ver, parte de Biologia e Ciências da Saúde. Tem o Jaleco, tem o Passei Direto, que tem questões de nível superior até. Que é isso? Tem alguém gritando ali. Então, são questões que se você puder, você pode tentar se aprofundar. A outra seria os documentários. Isso aqui é um problema dos documentários. O documentário, no máximo, serve para te despertar uma curiosidade sobre o período. O documentário, em todas as áreas, ele é o supra-sumo do resumo para poder transmitir informação. E você precisa interpretar texto. Você precisa interpretar aquilo. E responder baseado numa interpretação se aquilo é verdadeiro ou não. Eu vou ter que falar mais alto porque tem uma coisa gritando ali com uma voz meio infantil e estranha. Cada coisa. Então, uma das coisas que a gente pode também fazer, caso você queira... mas eu leio o livro tal e eu não entendo nada. Existe uma coisa no livro didático, não só no didático, mas qualquer um que passa alguma informação, é precisamente didático, que se chama... Deixa eu ver se esse aqui tem. Os livros didáticos são gigantescos. Referência. E isso aqui não tem referência. Não, o cara baixou o Chico Xavier no cara pra fazer esse livro. Cadê Deus, pai? Não, tem aqui, ó. Bibliografia de apoio. Um livro didático. Eu ganhei de um colega que é professor. Araújo, Luiz Bernardo Leite, Barbosa, Eduardo, José Correia, Orgs, Filosofia, Prática e Modernidade, Rio de Janeiro. Edu, URJ, 2003. A Titologia do Professor, Cotidiano da Escola, Petrópolis Rosa. Os livros normalmente são baseados em assuntos. Você pode pesquisar a referência, que é você
pegar isso aqui ao contrário. Ler, tá baseado em algo. E esse algo é o trabalho de alguém. E esse trabalho de alguém provavelmente está respondendo às dúvidas do que eu não sei. Ou a questão foi tirada de um trabalho de outro, de um livro de outro, que foi usado como referência para fazer aquela questão. Ou tirado de prova. Se for tirado de prova, aí é com a banca, mas aí não vale a pena também rastrear até a origem, não. Querendo dizer que tem, se você não entendeu o assunto, tecnicamente falando, normalmente está dividido lá por capítulo. Dá para você saber o capítulo, ou a página lá. Página 200 fulano de tal, questão 200 fulano de tal. Então, na parte 200 fulano de tal da referência, é onde está, em algum daqueles campos, naquela página, o que você quer. Ou que você não entende, você pode se aprofundar muito mais usando a referência. Mas isso vai ficar muito barato de tirar depois, porque os 40 livros básicos de nivelamento, ou 40 livros básicos que você precisa ler no ensino médio para baixar. Eu vou tentar. Eu acho que eu salvei o link. E vou procurar dos outros sites. De outros sites. O microfone caiu, nem vi. De outros sites que ficou. Espero que o áudio tenha ficado ruim. Que são melhores, são mais adequadas, são mais interessantes. Tem uns que é tipo de filosofia. Tu pode procurar pessoalmente, se desejar, livros para baixar em PDF. É simples ao ponto de você pesquisar livros em PDF. O problema é, quando voltar a aula, aí sim, quando voltar a aula, as aulas, seja esse ano ou no próximo, se você for do último ano, isso não considera. Mas talvez, se você tiver contato com o professor, ajuda a interpretar aquele texto. Pedir ajuda a alguém que tenha feito uma prova de uma pública, ou seja, da área, a interpretar aquilo. Arranjar mais conteúdo. Porque há uma necessidade de se comunicar, nossa, e por que não se comunicar por coisas que podem ser construtivas? Deixa eu ver. Uma das coisas que eu aprendi, ainda estou aprendendo, porque eu não uso isso efetivamente ainda, mas que quando eu uso, forçado, porque ainda não é um costume, me ajuda muito. Tem aquelas frases, aqueles pontos que você fica com dúvida, você pega uma canetinha, um marcador, marca. Mas eu já faço isso. Não, você copia a questão de novo, marca, pra ter certeza que você tem dúvida, não? Que você não quis ler e interpretar por preguiça. Porque às vezes a gente tem preguiça automática do corpo de não querer fazer aquilo. Porque o nosso cérebro tende a descansar, é um funcionamento normal do cérebro. Então você vai lá, marca espaços na folha. Minha letra é feia pra caramba, mas eu vou mostrar ela. Tipo isso que eu fiz. Nossa, manchou. Eu resolvi fazer, bater. Aí você marca e deixa espaço vazio. Esse espaço vazio é pra quê? É questão múltipla de escolha. Marca uma dessas, acerta de preferência. Só que eu não sei o que é isso, ou eu não sei com detalhes suficientes. E como é muita coisa, e manchou a parte de trás da folha para ajudar, a parte de trás também está reservada para eu fazer uma definição de uma lesão encefálica, tumores que geram uma compressão, isquemia, leito vascular cerebral. No leito vascular cerebral. O que é o leito vascular cerebral? Células nervosas eu tenho uma ideia boa do que é. Células de singularidade, quando eu estava fazendo, a maioria dos vídeos se perderam. Triste. Mas quando eu estava fazendo, mesmo assim, eu revisava vendo. E aparecia lá células nervosas, aí eu ia lá, pesquisava e via. Por isso que eu gosto daquele jogo. Porque aquele jogo me faz revisar e aprender coisas. Porque eu vejo a imagem e penso, eu não sei o que é isso. Ou eu não me lembro isso com detalhes suficientes ao ponto de explicar sem pesquisar. O que eu vou fazer? Como eu faço sem editar nada, pesquiso. Aqui, ó, é uma atrofia, é uma hiplesia hormonal, metaplasia,
hipertrofia patológica, hiperplasia compensatória. Essas são as opções. Eu tenho já respondido, mas eu vou ter que refazer, porque eu fui refazer e lembrei. Refazendo e não se lembrando, você não cola de você mesmo, embora não seja colo. Seja reutilizar uma informação. Você não reutiliza essa informação, porque é errado de qualquer jeito. Você faz de novo e copia aquilo que você não sabe, com um nível de detalhe que você acha que você precisa saber sobre aquilo. E como eu estou fazendo superior, não tem limite para detalhe. Não tem. E nem para relembrar as coisas. E também não tem para esquecer, porque o cérebro é mais preguiçoso ainda. E você fica com mais dúvidas e uma constante é dúvida. Se você fica ansioso, como eu ficava ansioso, ainda fico. Estou no processo de mudança. Com não saber algo, não ter um ponto seguro, o único ponto seguro é a dúvida. E essa é a importância da filosofia. E que também eu tenho lá o livrinho dos 40 que você precisa baixar, do ano de 2017, daquela reportagem, que o link tá salvo com certeza. Se não tiver, tá pagando muita vergonha. Duvido nada, eu já pago tanta vergonha que... normal. E por isso que você tem que saber filosofia. Porque a filosofia, ela é a mais cinzenta das ciências. O que os gregos discutiam lá atrás, mesmo que adaptado à realidade, à técnica, aos métodos que temos hoje, é o que é válido. Eles fizeram apenas com retórica, pensamento, a base de todas as ciências, inclusive as médicas. Então é por isso que a gente tem que ter uma base. Até mesmo para a gente ter a curiosidade. Aí vem a parte importante de aprender. Para aprender você tem que ter curiosidade. Para ter curiosidade você tem que ter uma base para perguntar, é assim mesmo? Por que será? Por que será, não é mesmo? E por isso a minha sugestão é leituras base. O que seria uma leitura base? É uma leitura direta, reta, plana, como eu quero ficar com essa régua. Peraí. Embora a câmera não esteja plana, embora eu também não queira deixar essa câmera plana. Tá vendo? Esse aqui foram os desenhos que eu fiz pra entregar. Não tinha nada pra fazer e colei mesmo. Plano. Então, isso vai te dar uma base, por exemplo, conteúdo sobre cultura. A cultura alemã, as culturas tribais da África pré-colonização, que era muito ampla e diversificada. Tínhamos vários tipos de tribo naquele continente e grupos com menor ou maior grau de sofisticação. Mas o que é cultura? Por isso não dá para dizer culturas de uma mesma sociedade. São valores históricos, sociais, antropológicos, social-comportamental, psicológico coletivo e do indivíduo sobre a ação do coletivo no momento histórico, social e cultural, dentro das limitações do tempo e que essas características o mantêm, sendo que ele não é totalmente passivo da ação, ele também é ser agente, mas sobre alguns assuntos ele é apenas uma parte. Então é algo complexo. Se você não entender o que é cultura, quando fala, mas a cultura do povo fulano, vou usar o nosso povo brasileiro tem uma cultura e tal. Nós somos muito mais parecidos com um grupo. A gente não tem cultura... Não vou complicar não. Nós não temos cultura única. A nossa cultura única é o nosso idioma, que é um idioma que veio com os colonizadores. Ou seja, a nossa cultura é muito mais próxima de Portugal que própria. Mas eu não aceito porque português é burro, sei lá o que é burro, então tua base é burra. Então essa é a vantagem de ter uma leitura básica. Assim como também estamos parecidos com os espanhóis. Em muita coisa. E com os países vizinhos que são ex-colônias hispânicas. Inclusive em características políticas. Aí o que é política?
Que é política é bem mais interessante, envolve tanta área. Inclusive o direito moderno, que curso de direito é curso que forma político. Bobagem. Para ser político tem que ser um agente de mudança, ou agente de transformação, de pôr ideias e tudo mais. Todo cidadão é um agente político. Todo cidadão com cidadania efetiva. Enfim, eu não tenho foco. Eu não tenho foco. Eu já tô indo pra lá assim, se eu me empolgar, ficaria 1 hora só pra falar sobre isso. Mas eu tenho que terminar os meus processos patológicos. Porque uma mulher de 42 anos de idade apresentou ao longo do tempo desconforto, como enxaqueca, desmaios, em períodos sob suposta lesão encefálica. Virose. Ela tem virose. Brincadeira. Isso sou eu tentando fazer piada. Saiu rio dessa desgraça. Tem virose. Tem virose cerebral, enfim. Vou encerrando. Leio livros base, que é aquele livro que você consegue ler de linguagem fácil. E esses livros podem te despertar para outros. Qual é o livro que você deve ler para uma criança? Livro infantil, apropriado para a idade dela, é claro. Mas se você quer direcionar ela, por exemplo, para curiosidades sobre a natureza, você vai ler sobre um personagem que não falta história infantil com variedade. Que tem alguma coisa com a natureza. Que ajuda a salvar o ambiente, que ajuda... Não sei, a literatura infantil é tão grande que sabe que pode ser um elefante, um hipopótamo, qualquer outra coisa. Que não tem como dizer. Tem que ser adequado. E qual é a literatura adequada pra mim, que já sei alguma... Pra mim... Que já sei alguma coisa, em tese, em teoria, em suposição. Eu posso ler um livro um pouco mais difícil, vou ter um pouquinho mais de dificuldade para entender, mas eu vou entender. Quer dizer, eu vou bater cabeça, mas vou entender. Agora, se eu pego esse livro e coloco para alguém que acabou de entrar no ensino médio, a pessoa vai bater cabeça e quebrar a cabeça. A não sei que ela seja uma pessoa espetacular. Que não é impossível. Com a internet, tecnicamente, é possível que essa pessoa tenha conhecimento acadêmico aprofundado, leitura aprofundada. Então, o que você tem que fazer? Tem que pegar alguma coisa que atrai essa criatura, essa pessoa, esse ser humano, e fazer a conexão, a ponte. E essa ponte é a coisa mais difícil que tem. Porque, por exemplo, tem que ser alguma coisa que essa pessoa tenha e que existe, e que seja algo humano, em essência. Por exemplo, se ela gosta de esporte, dá pra ir até o começo da civilização. Só com esporte. E dá pra voltar antes, com a necessidade do corpo humano se desenvolver, o porquê acumulamos gordura quando não fazemos exercício, que é o meu caso. Por quê? Ou seja, dependendo da área e dependendo dos gostos, você pode adaptar os textos e fazer como se fosse um link, um mapa mental, por assim dizer. Conectando o interesse numa ponta e dele fazendo ramificações de como aquilo pode afetar. Por exemplo, a parte de exercício afetou as artes, como? Na parte de escultura. Para eu saber escultura, eu preciso saber o momento histórico e cultural daquela sociedade. Por que que culturas inteiras deixaram de admirar o corpo em determinado período histórico? Ah, foi porque tal coisa aconteceu. Tinha esporte? Não tinha, por esse motivo e tal. Então dá para fazer links. Por isso que a leitura básica, ela é básica. E por isso eu já perdi o foco há muito tempo. Por isso que tem que ter o hábito de leitura. Até mesmo para poder expandir as ideias. Porque o nosso idioma, a nossa linguagem, a nossa espécie, nós temos uma coisa que é chamada ideias. As nossas ideias, a nossa capacidade de criar, de dissimular, dissimular não é mentir. Nesse caso é um dissimular bom. A realidade. E pensar em outras realidades, até mesmo para criar novas possibilidades, é dissimular. De forma controlada, com um objetivo, a realidade. Mentir para nós mesmos, nesse caso. Porque não é assim, mas pode ser assim.
no futuro, e criar essas possibilidades. Criar. Pode ser através de interpretação. Tchau. Da realidade? Pode. Pode ser através de conjunto de interpretações do mundo. E eu vejo a necessidade, interpreto e traduzo. E crio. Através do conhecimento e experiência. Para eu ter o conhecimento acadêmico, eu preciso saber ler e interpretar. Para eu poder pensar em criar algo, eu preciso interpretar a realidade e tentar adaptá-la. Interpretar a realidade e adaptá-la é a coisa mais bela humanamente falando. É o que possibilitou a nossa espécie avançar até hoje. É o que possibilitou a agricultura. E todo o resto. É básico. Hoje nós temos conhecimentos mais acadêmicos e específicos. Então, ter é uma necessidade, ler. Ler é uma necessidade da sociedade moderna. Sei que tem um analfabetismo funcional, sei que tem outras características, mas você que pode, deve fazer isso. Deve para não ficar atrás. Porque quem tem dinheiro mesmo, coloca filho para fazer coisas além das disciplinas obrigatórias, extracurriculares e além do necessário. Mas também que são de aulas de violino, aulas de arte, valorizam a matemática e a filosofia. Sim, filosofia é coisa de vagabundo na escola pública. Na escola privada, não. É incentivado. A não ser que for uma escola assim meio... Sabe, aquelas escolinhas de classe média meio ditatorial e religiosa. Tem aqui uma. Tem uma igreja também com o mesmo nome. Tem uma igreja com o mesmo... Enfim. Tem questões e tem questões. Mas a leitura é base, a leitura é fundamental. E até mesmo para as crenças são fundamentais. Porque as três principais religiões do mundo, as três religiões do mundo, ainda nesse conceito só tem três, todas com Deus unificado, é uma ideia, não significa que eu acredito ou defenda. Mas considerando, todas são escritas. Tem isso em comum. Todas precisam ler e interpretar aquilo. Porque são os livros sagrados. Aquilo é ótimo. Agora, enfim, é mais da metade da humanidade que segue essas três religiões em conjunto. Não, acho que é metade para mais da metade. Metade para mais da metade da humanidade. Eu chamo de coisa os livros sagrados. Enfim, os livros sagrados, eles são importantes e eles precisam de interpretação através de um método que é a lente por qual eles veem esses textos, que normalmente é designação ou dominação religiosa, que tem predominante naquele local, região ou grupo, que são os filtros ou métodos. O método acadêmico não é tão diferente. Também é um filtro que guia o seu objetivo, assim como o do religioso, que guia seu objetivo. Conservador mais conservador, dos liberais um pouco mais liberais, dos intermediários e conciliadores, intermediário e conciliador, permitindo até ter mais de um. Tudo isso parte de leitura. Nesse caso dos textos e leitura do contexto social, histórico, político daquela região. Por isso é importante ter uma base de tudo. Ah, mas eu vou fazer história. Aí que tu tá ferrado. Porque a história pega tudo. Ou pelo menos deveria pegar. Você vai ter que saber um pouquinho de tudo. Não, você vai ter que ser um expert em física quântica, aquela coisa toda. Mas você vai ter que saber a importância do troço, pelo menos. Ou como foi feito para usar o dado histórico. Caso você vá dar aula. E você... Enfim. Agora, se você for da biologia, você tem que saber com profundidade. Muito mais profundidade, porque é o que é esperado e é necessário. Você vai precisar saber a história da humanidade de cor. Dos principais eventos, os nomes dos imperadores romanos, dos faraós do Egito, dos príncipes gregos, daquela coisa toda. Você não vai precisar. Ou do que aconteceu no terremoto de 1800 e pouco, que arruinou as ruínas da Grécia. Sim. 1800 e pouco. Você não vai precisar saber disso.
Mas se você quiser se dedicar nessa área, você precisa ter uma base de leitura, porque se você chegar lá, você vai ter uma dificuldade de leitura. Cada um de nós temos as nossas dificuldades. E superar elas não é difícil, não é impossível, porque teve gente que conseguiu. Eu poderia dizer que é difícil, mas aí vai parecer que é complicado. Depende de você, fica muito na cara. Sendo que realmente só depende de você. Mas não exatamente só de você. Seu contexto social, os recursos que você tem disponível vão ajudar muito. É um empoderar. O termo que foi usado muito por alguns grupos, e virou até uma piada, que, enfim, perdeu o sentido, o foco, porque foi usado demais, é o que precisa. Trazer para si. Mas trazer para si no máximo que você pode trazer. Isso talvez não garanta que você consiga. E não tem problema nenhum você não conseguir. Mas você pelo menos vai ter tentado conquistar algo. E isso já é muito mais do que a maioria. A gente vive numa região que tem desigualdade. Desigualdade deve ser considerada... ela é um fator determinante? Depende. Eu consigo fazer um superior. Mas agora, se eu estivesse morando na rua, mesmo que eu passasse na pública, eu não conseguiria. Então, calma. Pensando bem, algumas públicas têm residência. Mas eu não conseguiria nem fazer a prova, provavelmente. Ou se manter no ensino médio. Então, entende? A leitura cria um senso crítico. Um senso crítico que você pode criar um novo produto. Buscar soluções para a sociedade. Mas o mais importante, ela eleva e nivela todo mundo se for utilizadas compensações de renda e tudo mais. Aí ela nivela todo mundo. Então é por isso a recomendação dos livros. Que leiam. Porque tem alguém lendo. Aquele mesmo pessoal que é anti-ciência é o mesmo pessoal que recorre ao hospital de ponta, que normalmente é centro de pesquisa, quando fica resfriado, achando que é coronavírus. Aqueles mesmos que desincentivam a filosofia na escola, as ciências humanas nas escolas, são mesmo que colocam os filhos em ciências humanas no exterior, muitas vezes. Porque aqui no Brasil é desvalorizado, lá fora é mais do que valorizado. Lá fora é bom você fazer ciências humanas. Opa! É bom você fazer ciências humanas. Porque é uma profissão boa. É uma